sabia que eu ia ser cineasta, eu não queria ser cineasta, não tem nada a ver. Eu entrei na escola de cinema porque eu entrava em todos os vestibulares que eu fazia. Eu fiz muitos vestibulares, eu era muito sem noção do que eu queria fazer. E nessa estadia na escola de cinema, me apaixonei por uma pessoa, que é o Paulo Rufino. E ele queria fazer cinema. E eu fui fazer cinema porque ele queria. Ele amava cinema e eu amava ele. É simples assim. Não é bom? Faço cinema desde 1968, muito tempo. Aprendi a filmar e tive a oportunidade de fazer alguns curtas para aprender a filmar e por causa exatamente pelos curtas que eu fiz, pelas pessoas que eu conheci. Quando eu fiz A Condição Brasileira com a turma do Farcas, fiz bastante documentário e em 74 fui convidada pelo Ney Surlevich para fazer 20 anos da morte do Getúlio, que tinha morrido em 54. Eu trabalhava na Cinemateca nesse momento e eu peguei todo o arquivo da Agência Nacional, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, Bandeirante da Tela, Primo Carbonari, tudo que tinha na Cinemateca, grande parte do material de nitrato. Montamos o filme, fiz a música do filme, tive a colaboração da Alzirinha, que estava viva, foi filha do Getúlio, e da neta do Getúlio, a Celina. Foi uma experiência incrível porque eu compreendi perfeitamente o jogo do poder, o que é o poder, o que é o exército, o que é o militar, o que são os políticos. Eu aprendi isso nesse filme. Depois que eu fiz esse filme, eu percebi que eu poderia tentar e ser capaz de fazer uma ficção. E aí eu fui contar uma coisa que eu sabia de cor e salteado, que era a história da minha mãe, mais ou menos. História da minha mãe e a minha relação com a minha mãe. Daí o Mar de Rosas, que teve sucesso, que teve também a qualidade de ser meio pioneiro do ponto de vista assunto. Foi um assunto delicado, mas tinha humor e deu certo. Em seguida, eu já estava engendrado na segunda fase dessa trilogia, que era Das Tripas Coração, que se passa num colégio de meninas, num colégio de freiras, um colégio religioso de meninas, e é adolescência. O que é esta adolescência que a gente conhece muito bem? E o filme me deu até um certo... Ele era muito abusado para a época. Ele era muito abusado. Eu fiz esse filme em 1980, que era um absurdo esse filme. Mas, enfim, e tinha muito humor. E tinha atores maravilhosos, que eu adorei trabalhar com aqueles atores. Sempre trabalharia com a Miriam Muniz. Tudo que eu pudesse na vida faria com ela. Enfim, Das Tripas Coração me deu gabarito, inclusive, porque eu fiz muitos, depois do Das Tripas, eu fiz muitos festivais internacionais e foi uma coisa muito positiva para mim. Ao mesmo tempo, me machucou bastante, porque eu era abusada mesmo. E é difícil ser abusada, é muito difícil, do ponto de vista dos dois lados. É difícil ser e é difícil se tornar. Mas, enfim, depois disso, eu fechei a trilogia com um filme que chamava Sonho de Valsa, que atinge a maturidade da mulher. Ela apanha, ela leva muita desilusão na vida, mas ela aprende a se proteger, a se desenvolver e a ser uma pessoa, a pessoa que nós todos deveríamos aprender a ser. Isso foi a trilogia. E depois da trilogia, do ponto de vista profissional, eu já sou, não quer dizer do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista profissional, eu aprendi a fazer cinema. Eu sou uma cineasta, de fato. Eu nunca me lembro que eu sou uma mulher cineasta. Eu acho que quando a gente atinge
mínima maturidade, a gente já não... O sexo a qual você pertence já não interessa para ninguém, a não ser para você mesmo. Então, e agora eu estou entrando na outra trilogia, que chama Trilogia do Caos, que é sobre a política brasileira, desde a Primeira Missa. Eu fiz um filme que chama A Primeira Missa, ou tem um título enorme que depois eu vou dar para vocês, que agora eu não lembro. E depois eu fiz Paixões Recorrentes, que também é sobre isso, com o governo horrendo que nós tivemos que viver durante 4 anos. E agora eu estou me preparando para fazer o terceiro dessa trilogia do caos, que chama Nem Tarde Nem Nunca, que se passa em 2058. Na verdade é o seguinte, eu acho, eu tenho quase certeza, eu acho que eu faço cinema porque eu gosto de fazer cinema. Eu me apaixonei pelo fazer cinema. Eu aprendi lentamente como se faz cinema. Eu fui continuista. Eu fiz música, trilha para filme, para documentário, documentários, trilha para filme de outras pessoas, do Rogério Sganzella, por exemplo, eu fiz 2 ou 3. E depois eu fui continuista do Walter Hugo Cury. E eu fui aprendendo lentamente. Não é fácil você aprender a filmar. Eu acho que eu comecei a aprender a filmar depois de 20, 25 anos trabalhando no cinema. Porque agora, hoje em dia, quando eu penso em cinema mesmo. Eu penso em cena, eu penso onde corta, eu vejo se o texto cabe naquela paisagem, eu vejo qual é o quadro. E isso, para mim, me encheu de alegria, de amigos, de vida. Isso é o suficiente. Tá bom assim.